Agora, 10h07 da manhã, seguimos ao vivo porque o sistema Cantareira, responsável por abastecer quase metade da região metropolitana de São Paulo, entrou em faixa de alerta nesse mês. A operação está com apenas 34,4% da sua capacidade útil, segundo dados oficiais da Sabesp. Esse é o menor nível para essa época do ano em mais de uma década, resultado direto da estiagem e da queda acentuada das chuvas nos últimos meses. O sistema Cantareira, gente, abastece a região metropolitana de São Paulo e é formado por 5 reservatórios: Jacareí, Jaguari, Cachoeira, Atibaia e Paiva Castro. Quem vai nos contar mais detalhes sobre esses desafios é o Wagner Carvalho, que é especialista em eficiência hídrica. Wagner, muito bom dia, seja bem-vindo ao Conexão BDF. Bom dia. O Wagner, a A gente... situação, Perdão, por favor, é contigo. eu agradecer e poder compartilhar nossa experiência nesse momento que exige união de todos, né? Porque estamos aí com uma crise hídrica iminente. Pois é, Wagner, inclusive com a Sabesp reduzindo a pressão, né, da água durante a madrugada em várias cidades aqui da Grande São Paulo. Na sua avaliação, como é que essa medida está impactando a rotina dos moradores aqui da nossa região metropolitana? E também é uma medida adequada? Muito bem. A gente não pode deixar para economizar água no último momento, quando já está na faixa crítica, né? Como você acabou de comentar, nós estamos aí em média de 34%, e se observarmos, no mesmo mês, em 2012, antes da crise hídrica, tínhamos 36,7%, né? Já em 2013, nós estávamos com 45%. 2014, no mesmo mês, nós já estávamos com 10%. Então, não existe muito padrão em função desse desequilíbrio que ocorre no planeta. A ordem da agência reguladora, da Arcesp, para a Sabesp, era reduzir a pressão, mas nós sabemos que já tem muitos bairros sofrendo com a ausência do abastecimento. O comando era reduzir a pressão, tem bairros que está faltando água. E a população que mais vai sofrer é a população de baixa renda, que muita gente na base da sociedade não tem reservatório, então se falta água, ela fica sem água na torneira, água para cozinhar, água para tomar banho, e vai ter que achar um jeito de guardar isso em baldes, em reservatórios, né? Pois é, a população já está sendo impactada para um problema que vai além do que foi previamente anunciado pela Sabesp, né? Quais alternativas que têm sido tomadas para conter esse problema do sistema Cantareira? Muito bem. Até o momento, a ordem foi para reduzir a pressão, porque, em média, no nosso país, o país que tem 11% de toda a água doce do planeta, nós desperdiçamos, em média, 40% antes de chegar no cavalete das concessionárias, né? Na própria tubulação, na distribuição de água pela cidade. Então, se você reduz a pressão noturna, você está reduzindo também o volume de água que é desperdiçado, né? Reduz os vazamentos. Eu entendo que já deveria se começar campanhas por parte das concessionárias, não só por parte da Sabesp, que isso se estende pelo estado de São Paulo. Alguns lugares, como Limeira, já decretou crise hídrica, né? E uma coisa que foi publicado no Diário Oficial, na última crise que nós enfrentamos, a pior dos últimos 100 anos, é que se a população não reduzir o consumo, pelo menos em 20%, voltam -se a aplicar as multas que no passado foram de 100% na tarifa. Então, tinha muita conta dobrando para o cliente que não reduzia consumo, né? Nós temos que começar a fazer isso agora, bater nessa tecla de conscientização, conversar nas escolas, né? Fazer campanhas na televisão, na rede social para conscientizar a população. O senhor acha, inclusive, que esse trabalho está atrasado? Falta mais ação por parte da Sabesp, por exemplo? Eu entendo que sim, eu percebo que ela passou pela privatização, existe uma outra empresa conduzindo, é uma empresa de capital aberto, né? Qualquer coisa, qualquer providência que ela tome tem impacto no valor das ações dela na Bolsa de Nova York, né? Mas nós precisamos ser proativos e começar a agir agora, fazer campanhas, divulgar as tecnologias economizadoras que existem hoje disponíveis, tanto para empresas, condomínios e residências, como economizar água em torneira, reduzir o tempo no banho, as descargas ecológicas, os equipamentos que tem hoje que permite o monitoramento do hidrômetro, lhe informando o consumo no seu celular, ou se tem algum vazamento, se faltou água, e são tecnologias que na última crise hídrica a população não tinha à disposição. Hoje tem.
Pois é, e existem referências, por exemplo, em modelos de soluções que são mais inteligentes que poderiam ser implementados aqui? Sem dúvida nenhuma. Hoje nós já temos duchas, por exemplo, ecológicas, que elas aumentam a pressão e reduzem a vazão. Então não compromete o conforto e a higiene na hora do banho e você pode economizar na ordem de 50 a 70%. Tem também os arejadores ecológicos, os atomizadores, que você troca a ponta da torneira e pode escolher se você quer economizar 50, 70, até 90%, né? E equipamentos para colocar na torneira da cozinha. Imagina que o brasileiro gasta um copo de água para beber e até 4 copos de água para lavar o mesmo copo, o que é contraditório, né? E os equipamentos para localizar vazamento, que tem muitos vazamentos enterrados, né? A cidade ela é arborizada, as raízes das árvores vão empurrando a tubulação, vão trincando, tem muita movimentação também em função de caminhões, metrôs e ônibus, né? E aí vai trincando, a rede é muito antiga, tá cheio de vazamentos. Então tem lição de casa para todo mundo. O concessionário precisa reduzir as perdas, incentivar as campanhas, a mídia, né, ecoar esse pedido de socorro aí da natureza, que pouca gente sabe, não é que o sistema Cantareira se recuperou e se regenerou. Lá atrás a Sabesp perfurou 81 poços, bombeou essa água para a Cantareira. Então a gente acabou usando o nosso cheque especial da sustentabilidade, a água do lençol freático, o que eu chamo de reserva estratégica para o futuro. E nesse momento nós vamos enfrentar uma outra crise hídrica, já com um problema de rebaixamento do lençol freático. É como se você perdesse o emprego e não tivesse mais crédito no banco. Mais ou menos essa situação. O Wagner, você citou algumas tecnologias, né, que podem ser implementadas para solucionar essa questão do sistema Cantareira. A gente pode aprofundar um pouquinho mais dessas possíveis soluções? Com certeza. Para quem, por exemplo, quer economizar e tem condições de adquirir uma ducha, né, pode optar por uma ducha ecológica. Para quem está nos assistindo e não tem condição, pode comprar um regulador de vazão, um redutor de pressão e instalar na própria ducha, né? Nós temos muitas caixas acopladas na cidade e você pode substituir o mecanismo interno por um mecanismo que permite o duplo acionamento. Como, por exemplo, em ambiente profissional, 90% do uso é para a urina, toda vez que você for usar a descarga para dejetos líquidos com duplo acionamento apertando o menor botão, você pode economizar na ordem de 50%. Né? Para quem tem válvula de parede, tem as válvulas ecológicas, os reparos ecológicos, também que permitem o duplo acionamento para você economizar na hora da descarga. Né? Lembrar que quem puder também pensar em sistemas de reuso, sistemas de captação de água de chuva, de reaproveitamento, né? Porque às vezes uma água do banho pode, com tratamento barato, pode ser utilizado para lavar uma garagem, pode ser utilizado para fazer irrigação de um jardim. Então tem muita oportunidade, né? Conversar com as crianças também, que tem muitas tecnologias, mas eu falo que a principal delas é a disciplina, é o comportamento humano. Então você chama a criança para tomar banho. Aqui em casa eu tenho três, coloco um timer no celular, ó, estou te desafiando a tomar um banho aqui em 4 minutos. Né? Isso é o melhor que a gente pode fazer, né? Todos os pais, né, querem deixar um planeta melhor para os filhos, a gente tem que pensar também em deixar filhos melhores pelo planeta. E começa pelo nosso exemplo. Sem dúvidas, Wagner. Essas são soluções bem práticas, né? Obrigado por estar nos repassando. Só para a gente finalizar, essas demandas que a gente vem citando aqui, que estão relacionadas à crise hídrica, também acompanham essas mudanças climáticas que a gente vem vivendo, né? Sem dúvida, se você observar, em 1800 nós éramos em 1 bilhão de pessoas na Terra. Em 225 anos, a população foi multiplicada por 8. 225 anos na história desse planeta não é nada. Né? Então, cada vez mais a população consumindo mais, produzindo mais lixo, se alimentando mais, 70% do consumo da água do planeta vai para a agricultura, vai para a pecuária, e as pessoas não foram educadas para receberem informações que hoje 1 quilo de carne são 17 mil litros de água, 1 quilo de manteiga são 18 mil litros de água. Se você compra fruta, verdura e está desperdiçando, deixando estragar, compra mais do que precisa, você está jogando água fora também, né? Então, nós temos que ter disciplina e fazer esse trabalho de transformação cultural sustentável para elevar o nível de consciência das pessoas. E como especialista, nos cabe alertar que com a redução da pressão, com falta de água em muitas regiões na cidade, a tubulação vai se encher de ar. Quem tiver o hidrômetro analógico, o ar vai girar o hidrômetro quase 10 vezes mais do que a água. Então, tem bloqueadoras de ar aí disponível que você pode instalar após o cavalete, né?
para você não reduzir o teu consumo e o valor da tua conta aumentar, ainda pagando duas vezes, né? Sobre água, sobre esgoto. Lembrar a população que, se identificar um vazamento, você tem direito a bater na porta da concessionária e solicitar o crédito de esgoto do valor que aumentou. Então, sua conta era R$ 200, subiu para R$ 1.000, R$ 800 foi esse vazamento. Se essa água não foi para o esgoto, foi para o lençol freático, foi absorvido pelo solo, a concessionária tem que te devolver o crédito de esgoto por um serviço não prestado, né? E ficar bem atento, que mais ou menos 2 semanas eu fui acompanhar uma gestora de uma confeitaria, a conta dela era na ordem de R$ 600, ela teve um vazamento, a conta foi parar na casa dos R$ 40.000, ela tinha direito a um crédito de R$ 20.000, e ela queria resolver logo, não queria ter a interrupção no abastecimento decretado e pediu um parcelamento. Quando ela pediu um parcelamento em 24 vezes para a Sabesp, o valor que era R$ 46.000 foi parar em 94.000. Então, eles estão colocando juros nas maquininhas, a gente tem que estar muito atento e sair do automático, tá bom? Impressionante, Wagner. Muito obrigado pela fala, né, por essa entrevista e também por todas essas orientações que você deu aqui para a gente hoje ao vivo. Eu que agradeço, conte comigo, se precisar voltar, tô sempre disponível. Um abraço. Espaço sempre aberto para retornar aqui no nosso Conexão BDF primeira edição. Wagner Carvalho, que é especialista em eficiência hídrica.